Oi pessoal, meu nome é Marcelo Souza e no vídeo de hoje entramos na 8ª parte do tema sobre os 12 apóstolos, que eu tirei desse livro aqui, 12 Homens Extremamente Comuns de John MacArthur, de onde vocês podem tirar muitas outras informações. Vou deixar o link na descrição deste vídeo e no primeiro comentário, para você poder adquirir e descobrir muitos outros detalhes de todos os apóstolos. E agora, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, dê um like e compartilha, porque já vai começar. Desde o início, podemos perceber um fato marcante na vida dos 12 apóstolos. O quão simples e incultos eram quando Jesus os encontrou. Com exceção de Judas Iscariotes, todos os 12 eram provenientes da Galileia, uma região predominantemente rural, composta por pequenas cidades e vilarejos. Eles não faziam parte da elite, nem eram conhecidos por possuírem um alto grau de instrução. Na verdade, a maioria era composta por pescadores e lavradores, pessoas comuns entre os comuns. O mesmo pode ser dito sobre os discípulos. Cristo propositadamente ignorou os aristocratas e influentes, optando por escolher homens que, em sua maioria, eram considerados da classe mais humilde. Não deve causar surpresa, portanto, o fato de Cristo ter desdenhado do elitismo religioso. Os líderes religiosos do tempo de Jesus, assim como muitas das celebridades religiosas até os dias de hoje, eram líderes cegos guiando outros cegos. A maioria dos membros da instituição judaica no tempo de Jesus era tão espiritualmente cega que mesmo quando Cristo veio e fez milagres diante dos seus olhos, ainda assim não o considerou o Messias. Em vez disso, viu-o como um intruso. Eles encararam-no como um inimigo. E desde o começo, desde a primeira vez em que Jesus pregou em público, procuraram um modo de matá-lo. No final, o sumo sacerdote e o conselho governante de Israel lideraram a multidão no clamor pelo sangue de Jesus. Ele era odiado pela instituição religiosa. Assim, não é de se admirar que, quando chegou a hora de Jesus selecionar e nomear os apóstolos, ele ignorou a elite religiosa e, ao invés disso, escolheu homens simples de fé, os quais, pelos padrões humanos, eram absolutamente comuns. Não se tratava de os líderes religiosos hipócritas não crerem nos milagres de Jesus. Em parte alguma, nas páginas do registro dos evangelhos, alguém negou a realidade dos milagres de Jesus. Quem iria negá-los? Eram milagres demais e haviam sido realizados de modo público demais para serem rejeitados até pelos contestadores mais céticos. É claro que, em seu desespero, alguns tentaram atribuir os milagres de Jesus ao poder de Satanás. No entanto, em momento algum, alguém negou que os milagres fossem reais. Qualquer um podia ver que Jesus tinha o poder de expulsar demônios e realizar milagres quando bem entendesse. Ninguém podia, honestamente, questionar se, de fato, ele possuía poder sobre o mundo sobrenatural. Assim, o que irritava os líderes religiosos não eram os milagres. Eles poderiam ter se conformado com o fato de que ele era capaz de andar sobre as águas ou produzir comida para alimentar milhares de pessoas. O que não podiam tolerar, contudo, era serem chamados de pecadores. Não iriam reconhecer que eram pobres, cegos, cativos e oprimidos. Eram hipócritas demais para isso. Assim, quando Jesus veio pregando o arrependimento e dizendo que eram pessoas pecadoras, miseráveis, cegas e perdidas, prisioneiras de sua própria iniquidade e que precisavam de perdão e purificação, eles não quiseram e não puderam tolerar tais coisas. Dessa forma, em última análise, era por causa de sua mensagem que eles o odiavam, o difamavam e que por fim executaram. É justamente por isso que, quando chegou a hora de Jesus designar os apóstolos, ele escolheu homens humildes e comuns. Eram homens que não relutavam em reconhecer sua própria pecaminosidade. Mateus, o publicano. É bem provável que nenhum dos 12 fosse um pecador mais declarado do que Mateus. Em Marcos 2,14, ele é chamado por seu nome judeu, Levi, filho de Alfeu. Lucas refere-se a ele como Levi, em Lucas 5, 27 e 29, e como Mateus quando não apresentava a lista dos 12. Mateus, obviamente, é o autor do evangelho que leva o seu nome.
Por esse motivo, seria de se esperar que houvesse uma profusão de detalhes sobre esse homem e seu caráter. Mas a verdade é que sabemos muito pouco sobre Mateus. A única coisa da qual temos certeza é que ele era um homem humilde e retraído, que se colocou totalmente em segundo plano ao longo de seu extenso relato da vida e do ministério de Jesus. Em todo o seu evangelho, ele menciona seu próprio nome em apenas 2 ocasiões. Uma delas é quando relata o seu chamado e a outra é quando apresenta a lista dos 12 apóstolos. Quando Jesus o chamou, Mateus era um coletor de impostos, um publicano. Essa é a última qualificação que poderíamos esperar encontrar num homem que viria a se tornar um apóstolo de Cristo, um dos principais líderes da igreja e um pregador do evangelho. Afinal, os coletores de impostos eram as pessoas mais desprezadas de Israel. Eram odiados e rejeitados por toda a sociedade judaica. Eram considerados mais desprezíveis que os herodianos e mais dignos de desdém do que os soldados romanos que haviam ocupado Israel. Os publicanos eram homens que compravam do imperador romano o direito de cobrar impostos e que depois extorquiam do povo de Israel o dinheiro para encher os cofres romanos e os próprios bolsos. Com frequência, arrancavam dinheiro das pessoas à força através de seus capangas. Quase todos eram salafrários, desprezíveis, odiosos e sem princípios. Mateus 9:9 registra o chamado desse homem. O relato aparece do nada, pegando o leitor totalmente de surpresa. Partindo Jesus dali, Cafarnaum, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e o seguiu. Esse é o único instante em que vemos Mateus em seu próprio evangelho. Nos versículos seguintes, Mateus prossegue dizendo: "E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos." Lucas revela que, na verdade, tratou-se de um enorme banquete que Mateus ofereceu em sua própria casa em homenagem a Jesus. Ao que parece, ele convidou muitos de seus colegas publicanos e vários outros párias da sociedade para conhecerem Jesus. Como vimos no caso de Filipe e André, o primeiro impulso de Mateus, depois de seguir a Jesus, foi levar a ele seus amigos mais próximos e apresentá-los para o Salvador. Ele estava tão empolgado de ter encontrado o Messias que desejava apresentar Jesus para todos que conhecia. Assim, ele organizou um grande banquete em homenagem a Jesus e convidou todas as pessoas. Lucas relata o que ocorreu naquela ocasião. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: "Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores?" Respondeu-lhes Jesus: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento." Porque Mateus convidou coletores de impostos e outros indivíduos desprezíveis, pois eram o único tipo de gente que ele conhecia. Eram os únicos que se relacionavam com um homem como Mateus. Ele não conhecia bem o suficiente ninguém da elite social para convidá-los a irem à sua casa. Era um coletor de impostos, e os coletores de impostos encontravam-se na mesma classe social que as meretrizes. Para um homem judeu como Mateus, ser um coletor de impostos era ainda pior. Tal ocupação transformava-o num traidor de sua nação, num parasocial, no mais desprezível dos desprezíveis. Provavelmente, também era um excluído religioso, proibido de entrar em qualquer sinagoga. Assim, os seus únicos amigos eram criminosos, vagabundos, prostitutas e gente dessa laia. Foram essas pessoas que ele convidou à sua casa para conhecer Jesus. De acordo com o relato do próprio Mateus, Jesus e seus discípulos foram de bom grado e comeram com eles. É claro que as pessoas da instituição religiosa ficaram indignadas e escandalizadas. Não tardaram em expressar suas críticas aos discípulos. No entanto, Jesus retrucou dizendo que eram justamente as pessoas doentes que precisavam de um médico. Ele não tinha vindo chamar os hipócritas ao arrependimento, mas sim os pecadores. Pessoal,
Antes de continuarmos, preciso falar que tem um curso fantástico que eu estou fazendo e aconselho vocês a fazerem também. É um curso de orientação espiritual, o qual permite que você descubra a sua espiritualidade e mergulhe no autoconhecimento. Aprenda sobre Deus, a vida interior e o discernimento através de aulas gravadas ao vivo e compiladas, totalizando mais de 45 horas de conteúdo. Explore obras de grandes autores como Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha e Thomas Merton. Com mais de 100 vídeos aulas curtas, você poderá estudar facilmente em qualquer momento do seu dia. Aproveite a oferta exclusiva porque tem um super desconto. Não perca essa chance de crescer espiritualmente e ajudar outras pessoas no caminho espiritual. Inscreva-se já! Vou deixar o link do curso na descrição desse vídeo e no primeiro comentário também. Voltando ao tema. Em outras palavras, não havia nada que Jesus pudesse fazer pela elite religiosa enquanto seus membros teimassem em manter a aparência piedosa e dissimulada. Contudo, pessoas como Mateus, que estavam dispostas a confessar seus pecados, seriam perdoadas e redimidas. A parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18, 10, 14 pode muito bem ter sido baseada num acontecimento real. Jesus disse: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem a levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Observe que o publicano ficou longe. Era preciso que o fizesse. Não tinha permissão de ir além dos pátios dos gentios no templo. Na verdade, os coletores de impostos tinham de ficar afastados de qualquer grupo, uma vez que eram tão odiados. O Talmud judaico ensinava que era certo enganar um coletor de impostos e mentir para ele, pois era isso que merecia alguém cuja profissão baseava-se em extorquir dos outros. Obviamente, os coletores de impostos tinham uma certa quantia que eram autorizados a coletar para o governo. No entanto, havia um acordo tácito com o imperador romano que permitia-lhes tributar outras taxas e impostos adicionais que conseguissem e ficar com uma porcentagem para si. Havia 2 tipos de coletores de impostos: os gabai e os moques. Os gabai eram coletores de impostos gerais. Coletavam impostos sobre propriedades, rendas e o imposto censitário que todo adulto deveria pagar. Esses impostos eram determinados por tributações oficiais, de modo que, nesse nível, não havia muita corrupção. Os moques, porém, coletavam impostos sobre importações ou exportações, bens para o comércio interno e sobre praticamente tudo o que era transportado nas estradas. Colocavam cabines de pedágio nas estradas e pontes e taxavam animais de carga e eixos dos carros de transporte. Cobravam ainda tarifas sobre encomendas, cartas e tudo que conseguissem taxar. Suas tributações eram, com frequência, arbitrárias e injustificadas. Havia 2 tipos de moques: os grandes moques e os pequenos moques. O grande moque ficava nos bastidores e contratava outros para arrecadarem impostos para ele. Ao que parece, Zaqueu era um grande moque, maioral dos publicanos. Mateus era, evidentemente, um pequeno moque, pois trabalhava numa coletoria onde tratava diretamente com o público. Ele era aquele que as pessoas viam e do qual mais se ressentiam. Era o pior dentre os piores. Qualquer judeu de bem, em sã consciência, jamais escolheria ser um coletor de impostos. Ele havia, sem dúvida alguma, se afastado não apenas de seu próprio povo, mas também de seu Deus. Afinal, tendo em vista que não podia frequentar a sinagoga e era proibido de oferecer sacrifícios e adoração no templo,
na realidade, encontrava-se em pior situação do que um gentil. Assim, deve ter ficado estupefado quando Jesus o escolheu. Veio do nada. De acordo com o relato do próprio Mateus, Jesus o viu sentado na coletoria e disse: "Segue-me." Imediatamente, sem qualquer hesitação, Mateus se levantou e o seguiu. Ele abandonou a coletoria, deixou sua cabine de pedágio e renunciou à sua profissão amaldiçoada para sempre. Se você está assistindo este vídeo até agora, é sinal de que está gostando. Então eu peço que coloque as mãozinhas orando para saber que você está comigo. E aproveite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Pois bem, uma vez tomada a decisão, era irreversível. Não havia escassez de pessoas gananciosas que cobiçavam uma franquia tributária como a de Mateus. E assim que ele saiu, certamente outra pessoa assumiu seu lugar. Uma vez que Mateus renunciou à sua posição, não poderia nunca mais voltar atrás. De qualquer modo, em momento algum ele se arrependeu de sua decisão. O que havia dentro de um homem como Mateus que o faz largar tudo daquela forma? Podemos supor que ele era uma pessoa materialista. Do contrário, jamais teria se envolvido com uma ocupação como aquela. Então, por que ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus sem saber o futuro que lhe reservava? A melhor resposta que podemos deduzir é que, qualquer que fossem as experiências de sua alma atormentada por causa da profissão que lhe havia escolhido, bem no fundo de seu ser, Mateus era um judeu que conhecia e amava o Antigo Testamento. Era um homem espiritualmente faminto. Em algum ponto de sua vida, mais provavelmente depois de ter escolhido sua carreira desprezível, ele foi afligido por uma fome espiritual que o estava corroendo por dentro e assim Mateus começou sua busca. Obviamente, Deus o estava buscando e chamando para perto de si. E aquele chamado era irresistível. Sabemos que Mateus conhecia muito bem o Antigo Testamento, pois seu evangelho cita o Antigo Testamento 99 vezes. São mais vezes do que Marcos, Lucas e João juntos. Fica evidente que Mateus estava consideravelmente familiarizado com o Antigo Testamento. Aliás, ele cita trechos da lei, dos salmos e dos profetas, ou seja, de todas as partes do Antigo Testamento. Assim, ele possuía um bom conhecimento das Escrituras que se encontravam à sua disposição. Ele deve ter realizado esse estudo do Antigo Testamento por iniciativa própria, uma vez que não podia ouvir a palavra de Deus sendo explicada em nenhuma sinagoga. Ao que parece, em sua busca por preencher o vazio espiritual de sua vida, ele voltou-se para as Escrituras. Ele acreditava no verdadeiro Deus. Por ter conhecimento do registro da revelação de Deus, ele compreendia as promessas sobre o Messias. Devia também saber sobre Jesus, pois ao trabalhar na coletoria à beira da estrada, é bem provável que ouvisse falar o tempo todo daquele homem que estava fazendo milagres, erradicando as enfermidades da Palestina e expulsando demônios das pessoas. Assim, quando Jesus apareceu e pediu a Mateus que o seguisse, sua fé era suficiente para que ele deixasse tudo e fosse com o Mestre. Sua fé é indicada claramente não apenas pelo modo imediato com que respondeu ao chamado, mas também pelo fato de, depois de seguir a Jesus, ter realizado um banquete evangelístico em sua casa. Isso é praticamente tudo o que sabemos sobre Mateus. Ele conhecia o Antigo Testamento, cria em Jesus, estava buscando o Messias, deixou tudo imediatamente quando encontrou Jesus e, na alegria de seu novo relacionamento, chamou os pares deste mundo e apresentou-os a Jesus. Tornou-se um homem de humildade silenciosa que amava os excluídos e não dava lugar à hipocrisia religiosa. Um homem de grande fé que se entregou completamente ao senhorio de Cristo. Mateus é uma lembrança vívida de que o Senhor com frequência escolhe as pessoas mais desprezíveis deste mundo, redimindo-as, dando-lhes um novo coração e usando-as de forma admiráveis. O perdão é o tema que permeia Mateus 9, depois do relato da conversão de Mateus. É claro que, mesmo como coletor de impostos, Mateus tinha consciência do seu pecado, da sua ganância e de que estava traindo seu próprio povo. Ele sabia que era culpado de corrupção, extorsão, opressão e abuso. No entanto,
Jesus lhe disse: segue-me. Mateus sabia que nesse chamado havia uma promessa inerente de perdão dos seus pecados. Seu coração havia muito ansiava por esse perdão. E foi por isso que ele se levantou sem hesitar e dedicou o resto de sua vida a seguir Cristo. Sabemos que Mateus escreveu seu evangelho pensando no público judeu. A tradição diz que ele ministrou aos judeus tanto em Israel como em outros lugares durante muitos anos antes de ser martirizado por sua fé. Não há nenhum relato confiável de como ele foi morto, mas as tradições mais antigas indicam que foi queimado numa fogueira. Assim, esse homem que abandonou uma carreira lucrativa sem pensar duas vezes, continuou disposto a dar tudo de si por Cristo até o fim. Pessoal, lembrando que vou deixar na descrição deste vídeo, assim como no primeiro comentário, o link desse livro, 12 Homens Extremamente Comuns, caso você queira se aprofundar no assunto sobre o conhecimento dos apóstolos, além de vários outros livros que já li e indico para a sua leitura. E vamos para Tomé. Tomé, o pessimista. O último apóstolo do segundo grupo de 4 também é uma figura conhecida, Tomé. Ele muitas vezes é chamado de Tomé o descrente, mas é possível que esse não seja o título mais adequado para ele. Ele era melhor do que indica a tradição popular. Contudo, provavelmente é justo dizer que Tomé era uma pessoa um tanto negativa. Sofria de preocupação crônica, pensava demais em tudo, tinha tendência a ficar ansioso e angustiado. Era como o burrinho bisonho nas histórias do ursinho Puff. Sempre esperava pelo pior. Ao que parece, o pecado que mais o afligia era o pessimismo, e não a incredulidade. De acordo com João 11,16, Tomé também era chamado de dídimo, que significa algo formado de duas partes, ou gêmeo. Aparentemente, tinha uma irmã ou irmão gêmeo que em momento algum é identificado nas Escrituras. Assim como Natanael, Tomé é mencionado apenas uma vez nos 3 evangelhos sinópticos. Em cada um dos casos, seu nome simplesmente aparece na lista juntamente com o dos outros 12 apóstolos. Mateus, Marcos e Lucas não apresentam nenhum detalhe sobre ele. Tudo o que sabemos sobre seu caráter vem do evangelho de João. A partir do relato de João, fica evidente que Tomé tinha uma tendência a olhar para as coisas mais tristes da vida. Em toda a situação, parecia estar sempre esperando pelo pior. No entanto, apesar de seu pessimismo, alguns elementos maravilhosamente redentores de seu caráter transparecem naquilo que João diz sobre ele. João menciona Tomé pela primeira vez no capítulo 11, versículo 16. É um único versículo, mas fala muito sobre o verdadeiro caráter de Tomé. Nesse contexto, João estava descrevendo o prelúdio da ressurreição de Lázaro. Jesus havia saído de Jerusalém, pois sua vida estava em risco naquela cidade, e novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João Batista batizava no princípio, e ali permaneceu. Grandes multidões foram ouvir Jesus pregar. João diz que muitos ali creram nele. É bem possível que esse tivesse sido o período mais produtivo de ministério que os discípulos haviam presenciado em todo o tempo, desde que começaram a seguir Jesus. As pessoas estavam abertas para o Evangelho. As almas começaram a ser convertidas. Jesus pôde ministrar livremente, sem a oposição dos líderes religiosos de Jerusalém. Porém, esse tempo no deserto foi interrompido por um acontecimento. João escreve: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Betânia ficava nas cercanias de Jerusalém. Jesus havia formado um relacionamento próximo e carinhoso com essa pequena família que ali vivia. Ele os amava com especial afeição. Havia se hospedado com aquela família e eles haviam suprido suas necessidades. Agora, seu amigo Lázaro estava enfermo e Maria e Marta mandaram avisar Jesus dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas sabiam que se Jesus fosse ver Lázaro, podia curá-lo. Era um dilema. Se Jesus chegasse tão perto de Jerusalém, certamente enfrentaria o pior tipo de hostilidade. João 10,39 diz que os líderes procuravam prendê-lo e queriam matá-lo. Ele havia conseguido escapar de suas garras uma vez,
mas se voltasse a Betânia, certamente seria descoberto e tentariam prendê-lo novamente. Os discípulos devem ter dado um suspiro de alívio quando Jesus disse: "Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado." O que ele queria dizer, obviamente, era que, no final das contas, a enfermidade de Lázaro não resultaria em morte. O Filho de Deus iria ser glorificado ao ressuscitar Lázaro dentre os mortos. É claro que Jesus sabia que Lázaro iria morrer. Na verdade, sabia até a hora exata de sua morte. Nas palavras de João, ora amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. À primeira vista, essa justaposição de afirmações parece estranha. Jesus amava Lázaro e sua família, de modo que não fez nada enquanto Lázaro estava morrendo. Ele se demorou propositadamente a fim de dar tempo para que Lázaro morresse. Mas este foi um ato de amor, pois, em última análise, a bênção que receberam com a ressurreição de Lázaro foi maior do que se ele tivesse simplesmente curado de sua enfermidade. Ela glorificou ainda mais a Cristo. Fortaleceu de forma imensuravelmente mais intensa a fé no Senhor. Assim, Jesus esperou mais 2 dias, de modo que quando chegou a Betânia, Lázaro já havia falecido fazia 4 dias. É claro que em seu conhecimento sobrenatural, Jesus sabia exatamente quando Lázaro havia morrido. Foi por esse motivo que ele esperou. Depois disse aos seus discípulos: "Vamos outra vez para a Judéia." Os discípulos acharam que ele estava louco. Disseram: "Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá?" Eles, francamente, não queriam voltar a Jerusalém. O ministério no deserto estava desenvolvendo-se de modo fenomenal. Em Jerusalém, todos eles corriam o risco de ser apedrejados. Aquele não era um bom momento para visitar Betânia, que podia praticamente ser vista do templo, o quartel-general dos inimigos implacáveis de Jesus. A resposta de Jesus é interessante. Ele apresenta-lhes uma ilustração. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Em outras palavras, não havia necessidade de eles moverem-se furtivamente como se fossem criminosos. Ele estava decidido a fazer seu trabalho em plena luz do dia, pois é isso que se faz para não tropeçar. Aqueles que estavam andando em trevas é que corriam o risco de tropeçar, especialmente os líderes religiosos que buscavam secretamente uma forma de matá-lo. Jesus disse isso aos seus discípulos para que se acalmassem. Obviamente não queriam que ele voltasse para lá e morresse. Jesus, porém, garantiu-lhes que não havia nada a temer. Sabia que a hora de sua morte viria de acordo com o tempo de Deus e não dos seus inimigos. Nosso Senhor deixou claro o seu propósito quando disse: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo." Os discípulos não entenderam e disseram: "Senhor, se dorme, estará salvo. Se ele está apenas dormindo, por que não deixá-lo repousar?" Afinal, Jesus já havia dito que a enfermidade de Lázaro não era para a morte. Os discípulos não conseguiam compreender a urgência da situação. Para eles, parecia que Lázaro estava em vias de se recuperar. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: "Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele." Foi nesse momento que Tomé falou. É aqui que podemos encontrá-lo pela primeira vez nos relatos dos evangelhos. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: "Vamos também nós para morrermos com ele." Trata-se de um comentário pessimista, o que é típico de Tomé. No entanto, é um pessimismo heróico. Tudo o que ele conseguia enxergar pela frente era uma tragédia. Estava convencido de que Jesus rumava diretamente para um apedrejamento. Contudo, se era isso que o Senhor estava decidido a fazer, Tomé estava firmemente resoluto a segui-lo e morrer com ele. Temos de admirar sua coragem. Não é fácil ser um pessimista. É um modo miserável de se viver. Um otimista talvez teria dito algo como: "Vamos lá, vai dar tudo certo. O Senhor sabe o que está fazendo." Ele diz que não vai tropeçar. Vai dar tudo certo. Mas o pessimista diz: "Ele vai morrer e nós vamos morrer com ele."
Pelo menos Tomé tinha coragem de ser leal, mesmo diante de seu pessimismo. É muito mais fácil para um otimista ser leal. Ele sempre espera o melhor. É difícil um pessimista ser leal, pois ele está convencido de que vai acontecer o pior. Esse é o pessimismo heróico. Essa é a verdadeira coragem. Tomé era dedicado a Cristo. Nesse sentido, é possível que fosse semelhante a João. Quando pensamos em alguém que amava Jesus e era muito chegado a ele, normalmente pensamos em João, pois ele estava sempre perto de Jesus. Contudo, fica claro a partir desse relato que Tomé não desejava viver sem Jesus. Se Jesus iria morrer, então Tomé estava preparado para ir com ele. Na realidade, ele diz: rapazes, aguentem firme, vamos lá para morrer. É melhor morrer com Cristo do que ser deixado para trás. Tomé foi um modelo de força para os restos dos discípulos. Ao que parece, eles todos seguiram seu exemplo e disseram: tudo bem, vamos lá, vamos morrer. De fato, eles foram com Jesus para Betânia. Fica evidente que Tomé possuía uma devoção profunda para com Cristo que não podia ser enfraquecida nem mesmo por seu próprio pessimismo. Ele não se iludia, achando que seguir Jesus seria fácil. Tudo o que podia ver eram as garras da morte prestes a prendê-lo. Mas seguiu Jesus com uma coragem inabalável. Se preciso fosse, estava decidido a morrer pelo Senhor em vez de abandoná-lo. Preferia morrer a ser deixado para trás e separado de Cristo. O amor profundo de Tomé pelo Senhor aparece novamente em João 14. Você deve se lembrar de nosso estudo sobre Filipe, que Cristo estava falando-lhes de sua partida iminente. Vou preparar-vos um lugar, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. No versículo 5, Tomé fala: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Vemos mais uma vez o seu pessimismo. Na realidade, estava dizendo: você está partindo. Jamais chegaremos ao lugar para onde você está indo. Nem sabemos como chegar lá. De que maneira devemos proceder? O plano de morrermos com você era melhor, porque assim não nos separaríamos. Se morrêssemos juntos, permaneceríamos juntos. Mas, se você partir, como vamos encontrá-lo? Nem sequer sabemos o caminho. Eis um homem cheio de amor profundo. O relacionamento de Tomé com Cristo era tão forte que o apóstolo não queria em momento algum ser separado do Mestre. Entristeceu-se profundamente quando Jesus falou em deixá-los. Ficou arrasado. A ideia de perder Cristo paralisava. Havia se apegado tanto a Jesus ao longo daqueles anos que ficaria feliz em morrer com ele, mas não poderia pensar em viver sem ele. Temos que admirar sua devoção a Cristo. Para Tomé, tudo isso era forte ao extremo. Seus piores medos se concretizaram. Jesus morreu e ele não. Vemos o próximo retrato de Tomé em João 20. Depois da morte de Jesus, todos os discípulos estavam em profundo desalento. No entanto, reuniram-se para que pudessem consolar-se mutuamente, exceto Tomé. João 20, 24 diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Foi uma pena ele não estar presente, pois Jesus apareceu a eles. Haviam-se trancafiado no cenáculo. João escreve: trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Tomé perdeu esse momento importante, porque não estava lá. É possível que fosse uma pessoa tão negativa, tão pessimista, tão melancólica, que estava se sentindo absolutamente destruído e encontrava-se em algum lugar chorando sua miséria. Só conseguia ver o que havia de pior em tudo. Seu pior medo havia se concretizado. Jesus não se encontrava mais com eles, e Tomé não estava certo se algum dia voltaria a vê-lo. É possível que ainda estivesse pensando em como, talvez, jamais acharia o caminho até onde Jesus estava. Sem dúvida, estava se lamentando por não haver morrido com Jesus, como decidira fazer desde o princípio. É bem provável que estivesse se sentindo sozinho, traído, rejeitado e abandonado. Estava tudo acabado. Aquele a quem Tomé tanto amava havia partido, dilacerando seu coração. O discípulo não estava com ânimo para se encontrar com os outros. Estava desalentado, arrasado, destruído. Só queria ficar sozinho. Simplesmente não podia suportar o tumulto.
não estava com disposição para ficar no meio de uma porção de gente, mesmo que fossem seus amigos. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Estavam em êxtase, transbordando de alegria, ansiosos para compartilhar as boas notícias com Tomé. No entanto, alguém com a disposição de Tomé não seria animado com tanta facilidade. Ainda se comportava como um pessimista incurável. Tudo o que conseguia ver era o lado negativo das coisas. E isso que lhe haviam contado era bom demais para ser verdade. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. É por causa dessa declaração que ele ficou conhecido como Tomé, o descrente. Mas não seja duro demais com Tomé. Lembre-se de que os outros discípulos também não creram na ressurreição até que viram Jesus. O que diferenciou Tomé dos outros 10 não foi uma incredulidade maior, mas sim o fato de ele estar mais profundamente entristecido. João 20:26 diz que se passaram 8 dias até que Jesus apareceu novamente aos discípulos. Ao que parece, finalmente a grande tristeza de Tomé havia se abrandado. Isso porque, quando os apóstolos voltaram ao lugar em que Jesus havia lhes aparecido antes, dessa vez Tomé estava com eles. Novamente, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: a paz esteja convosco. Obviamente, ninguém precisou contar para Jesus o que Tomé havia dito. Ele olhou diretamente para Tomé e disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. O Senhor foi de uma compaixão extraordinária para com ele. Tomé havia errado por estar preparado para ser um tanto pessimista. Seu erro brotou de um amor profundo. Foi provocado pela tristeza, pela aflição, pela incerteza e o medo da solidão. Ninguém seria capaz de se sentir como Tomé, a menos que amasse Jesus da forma como Tomé o amou. Assim, Cristo compadeceu-se dele. Jesus entende nossas fraquezas. Por isso, ele entende nossa dívida. É compassivo com nossa incerteza. É paciente com o nosso pessimismo. E ao mesmo tempo em que reconhecemos essas coisas como fraquezas, devemos reconhecer também a devoção heróica de Tomé a Cristo, que o levou a crer que seria melhor morrer do que ser separado de seu Senhor. A prova desse amor foi a intensidade extraordinária de seu desespero. Então Tomé fez aquela que possivelmente foi a maior declaração de um apóstolo: meu Senhor e meu Deus. Aqueles que questionam a divindade de Cristo, que se encontrem com Tomé. Subitamente, a melancolia, o desconsolo, as tendências negativas e temperamentais foram banidas para sempre com a aparição de Jesus Cristo. Naquele momento, Tomé foi transformado num grande evangelista. Pouco tempo depois, em Pentecostes, juntamente com os outros discípulos, ele foi enchido com o Espírito Santo e recebeu poder para exercer o ministério. Assim como seus companheiros, Tomé levou o evangelho até os confins da terra. Há um número considerável de testemunhos da antiguidade que sugerem que Tomé levou o evangelho até a Índia. Existe até hoje uma colina perto do aeroporto de Chennai, na Índia, onde disse que Tomé foi enterrado. Há igrejas no sul da Índia cujas tradições remetem ao começo da era cristã e, de acordo com as tradições, disse que foram fundadas pelo ministério de Tomé. As tradições mais fortes afirmam que ele foi martirizado por sua fé ao ser atravessado com uma lança, uma forma apropriada de martírio para um homem, cuja fé alcançou a maturidade quando ele viu a marca da lança no lado de seu mestre, e para alguém que desejava estar novamente ao lado de seu Senhor. 2 homens transformados. É interessante que Deus tenha usado um publicano como Mateus e um pessimista como Tomé. Mateus era um dos mais infames pecadores, um pária social miserável e desprezível. Tomé era um indivíduo de bom coração, taciturno e melancólico. No entanto, ambos foram transformados por Cristo da mesma forma que o Senhor transformou os outros. Você está começando a perceber que tipo de pessoa Deus usa? Ele pode usar qualquer um. Personalidade, condição social e descendência não têm qualquer relevância. A única coisa que todos esses homens, com exceção de Judas,
possuíam em comum era a disposição de reconhecer sua própria pecaminosidade e buscar a graça em Cristo. Jesus foi ao encontro deles com graça, misericórdia e perdão e transformou a vida desses homens numa vida que o glorificasse. Ele faz isso com todos aqueles que verdadeiramente confiam nele.